Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Vamos dar início aos trabalhos da sessão das 14 horas, do dia 15 de abril de 2021. Reunião do mês de abril da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão. Há pedidos de sustentação oral para os itens 101, 108 e 109 da pauta, e o item 95, que estava pautado para a sessão das 9 horas, como ele é dependente do item 108, também será feita a sustentação oral e o julgamento desse processo. Então, vamos iniciar pelo item 101 da pauta, recorrente à ARB Confecções, e a relatora é a conselheira Andréa. Peço apoio para solicitar a entrada da patrona, a doutora Renata. Presidente, trata-se de uma Ok, proposta presidente, irei de convocá-lo. Ok, André, vou fazer então aquela... Patrona convocado, presidente. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, doutora Renata. Tudo bem? Tudo e com os senhores? Tudo tranquilo. Vamos fazer o julgamento do item 101 da pauta, recorrente à ARB Confecções, e a relatora é a conselheira Andréa. Tá? A conselheira Andréa ela já adiantou que nesse processo ela tem uma proposta de conversão do julgamento em diligência. E aí, nesses casos, nós temos o costume aqui na turma de a relatora fazer, ao invés da senhora fazer a sustentação oral após a leitura do relatório, a relatora fazer a proposta da diligência, e aí, se eventualmente a senhora não concordar ou tiver algum ponto a acrescentar, aí a senhora, eu facultaria a palavra para a senhora, pode ser? Perfeito, tá ótimo. Muito Ok, então a obrigada. relatora. Com a palavra, André. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da RJ Brasília, que manteve a exclusão do Simples Nacional, tendo em vista que havia débitos com exigibilidade não suspensa com a Fazenda Pública Federal. Sobre os débitos que motivaram a exclusão da empresa, consta no acórdão da DRJ. No caso em análise, o contribuinte transmitiu apurações originais dos meses de abril de 2013 a novembro de 2015, informando para sua matriz, sediada em São Paulo, receitas auferidas por suas filiais, situadas em Minas Gerais. A partir dessas informações errôneas, foram gerados e pagos documentos de arrecadação, DAS, com ICMS destinado ao Estado de São Paulo. Percebendo seu erro em momento posterior, o contribuinte transmitiu as apurações retificadoras, cujos extratos se encontram acostados às folhas tais, das quais resultaram débitos de ICMS para com o Estado de Minas Gerais. A DRJ manteve a exclusão da empresa do Simples Nacional, com base no fundamento de que a legislação do Simples Nacional veda a compensação entre débitos e pagamentos junto a entes federados distintos, sendo reconhecido apenas apurações retificadoras. Aqui eu reproduzo a decisão, mas eu acho que dá para passar, porque depois eu abordo isso. Em seu recurso voluntário, a contribuinte reitera os argumentos apresentados na manifestação de conformidade e enfatiza que teria cometido mero erro de sistema operacional, tendo em vista que os faturamentos das filiais situadas no estado de Minas Gerais foram somados ao faturamento da matriz, estabelecida no estado de São Paulo. Aí eu reproduzo aqui os trechos da decisão. Aí, ao final aqui, eu reproduzo também a solicitação da contribuinte.
Vai ser uma análise mais fática, por isso que eu estou passando mais rápido. Aqui também aconteceu um caso interessante, né? Aqui sobre a representação, tendo sido identificado que não constava dos presentes autos a procuração para estabelecer mandato de procurador da pessoa jurídica ao signatário, o senhor Gustavo Froner Minatel, eu emiti um despacho de saneamento intimando a interessada a regularizar a situação processual. Aí a resposta a interessada anexou aos autos os documentos solicitados e informou que possuía procuração eletrônica, válida à época da solicitação de juntada do recurso. Na época que eu fiz o despacho, eu não tinha acesso ainda à consulta dessas procurações digitais, né? Mas, de qualquer forma, está super comprovado que tinha, sim, a procuração. É só para reforçar isso. Ok? Conhecimento, eu só reforço essa questão, que realmente está comprovada a regularidade da comprovação, da representação, e vamos à necessidade da diligência. Aqui, tá. Eu vou seguir aqui, que senão eu me perco no meu raciocínio, mas eu vou pular o que eu achar que não é tão relevante. O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1 de 1 de 2018, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa. Aí aqui eu cito os artigos da Lei Complementar 123, que regulamentam a situação. Isso aqui agora é a parte interessante da análise. Verifica-se que a empresa foi excluída do Simples Nacional em função de débitos do próprio Simples Nacional, em cobrança na Receita Federal, e de débitos inscritos em dívida ativa da União, administrados pela Procuradoria da Fazenda. Aí aqui está bem claro, nessa imagem que eu reproduzi, a natureza dos débitos. Em relação aos débitos inscritos em dívida ativa da União, por meio das análises das informações constantes na consulta da inscrição, extraídas dos sistemas da Procuradoria da Fazenda Nacional, verifica-se que a inscrição foi formalizada em 14 de junho de 2017, que compreende apenas débitos do Simples Nacional, da mesma forma do que da Receita Federal. Aí eu coloco aqui um exemplo, né? E coloco em amarelo aqui, que é natureza Simples Nacional, Simples Nacional, Simples Nacional. Deve ser destacado que o Simples Nacional abrange o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, de diversos tributos, incluindo o ICMS. Desde a manifestação de conformidade, a contribuinte informa que as pendências seriam decorrentes de mero erro de sistema operacional, tendo em vista que os faturamentos das filiais situadas no estado de Minas Gerais foram somados ao faturamento da matriz, estabelecida no estado de São Paulo. Esclarece ainda: os recolhimentos no âmbito do Simples Nacional foram realizados e estavam devidamente acobertados pelos documentos de arrecadação, DAS. Ocorre que, considerando que o mencionado erro perdurou desde a abertura da primeira filial, em abril de 2013, até quando o sistema foi atualizado, e o erro deixou de ser cometido automaticamente no mês de novembro de 2015, ao constatar o problema sistêmico, a recorrente retificou todas as suas declarações e informações entregues ao fisco. Em 4 de março de 2020, foram anexados aos autos os documentos de folhas tais que incluem informação de inexistência de débito, despacho da DRF Jundiaí, realocação de competência e consulta de saldo devedor. No despacho decisório, de 3 de fevereiro de 2020, consta a informação de que os pagamentos foram realocados para o estado de Minas Gerais, conforme retificação realizada pela interessada, de forma que não restaria saldo devedor. Aí eu reproduzo aqui o trecho do relatório que fala exatamente isso. A relação dos débitos realocados, isso aqui também é importante, a relação dos débitos realocados encontra-se a seguir. Todos os débitos aqui que foram realocados. Verifica-se que os períodos de apuração dos débitos realocados são os mesmos dos débitos que motivaram a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Constata-se ainda que o valor originário do débito guarda correspondência com os valores dos débitos do Simples Nacional constantes na tela de consulta efetuada ao sistema Ficel, reproduzida a seguir. Aqui são os débitos que estavam pendentes. Se pegar esse primeiro exemplo aqui, o valor do débito, 5.000, acho que é 6, né? Não estou enxergando bem, 682,92 e o saldo devedor, 1.932,40. Se voltar na tela de cima, na primeira linha, exatamente o valor originário do débito. E se voltar naquele outro quadro da página, da folha 4, dá para ver que esse valor, 1.932,40, é o saldo devedor de maio de 2012. A correspondência é perfeita. Diante da verossimilhança das alegações da contribuinte e da necessidade de esclarecimento sobre a situação dos débitos que motivaram a exclusão da empresa do Simples Nacional, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a Delegacia da Receita Federal de Origem, em face do deferimento da realocação dos débitos pleiteada pela contribuinte, identifique a situação dos débitos que motivaram a exclusão da empresa do Simples Nacional e manifeste-se sobre a regularização das pendências dos débitos no prazo previsto em lei. É porque, assim, houve uma realocação. Então, me parece que fica comprovado que aqueles débitos, na verdade, teriam sido extintos. Mas eu não sei a data, como que seria isso? Quando que seria comprovado que esses débitos estariam extintos? Porque parece que houve isso mesmo, essa confusão aí com esses valores de Minas Gerais e São Paulo. É como voto. André, não sei se outras pessoas têm comentários, mas só eu acho que seria o relevante aí, talvez fosse saber em que momento a contribuinte fez essa retificação. Eu não sei exatamente como é que... Eu não sei se os efeitos são para... É isso que eu fiquei em dúvida, né? Que o momento... porque, pelo que eu entendi aí, ela fez uma retificação dos próprios DAIs. Né? Ela gerou novos DAIs, fazendo essa relocação. Mas, como tem esse despacho aí, também dá a entender que ela protocolizou um requerimento solicitando essas transferências aí de competências. Então, assim, seria interessante, eu acho que saber em que data ela tomou essas providências, né? Eu não sei se era uma coisa automática que ela conseguia fazer pelo sistema. Aparentemente, por esse despacho aí, houve um pedido manual, digamos assim, um pedido formalizado que foi analisado, né? Eu acho que a doutora Gustavo quer falar e a doutora também quer esclarecer alguma coisa. Doutora, deixa eu só pedir para o Gustavo falar, porque aí a senhora já esclareceria de uma vez. Pode falar, Gustavo. Presidente, se me permite, até as datas não me parecem tão relevantes, a se confirmar que o procedimento de pedido de realocação foi feito e foi aprovado, porque o entendimento do colegiado é de que o erro material aqui é superável, né, e aqui há inadvertidamente uma hipótese de erro material. E assim, com absoluta certeza, a regularização, entre aspas, desse débito aconteceu depois. O fato é, o recolhimento aconteceu tempestivamente, contudo, com uma destinação. Eu nem sei como que a DASEN é preenchida nesse ponto. Você coloca lá que essa receita é para São Paulo, Minas, etc. Sim, tem que segregar, tem que fazer essa segregação. Tá? Mas se é isso, fica claro para mim, inadvertidamente claro, que é material. E aí, à luz do que nós já decidimos, a data, para mim, não é muito relevante. Eu só quero saber o resultado desse processo, né, desse procedimento, entre aspas. Aí que eu acho prudente a diligência. Que poderia ser relevante para alguém do colegiado, né? Assim, eu estou pensando que isso aí vai voltar e vai ser julgado. Então, assim, poderia ser relevante para alguém dizer, não, mas ele só tomou essas providências após o prazo de 30 dias, né? Então, assim, é possível que para alguém isso seja relevante, Gustavo. A doutora queria esclarecer algum ponto? Pode falar. Estão me ouvindo? Sim. Bom, eu agradeço aqui a oportunidade, vou fazer alguns esclarecimentos e tentar
organizar aí cronologicamente o que aconteceu. Se tiver alguma outra informação, alguma outra dúvida, me coloco à disposição. Bom, a empresa, ela realmente foi um erro de sistema que fez com que a receita auferida pelas filiais fossem somadas à receita auferida pela matriz. A matriz é localizada no estado de São Paulo e as filiais são localizadas no estado de Minas Gerais. E aí, o sistema, o PGDAS, fez com que, com esse erro no sistema e na apuração, fez com que a parcela do ICMS que deveria ser remetido a Minas Gerais foi recolhido como de destinação a São Paulo. Esse erro ele foi constatado ao final de 2015. Ao final de 2015, esse sistema foi atualizado. E aí, corrigido esse erro. Em 2016, a empresa constatou que houve esse erro e apresentou, salvo engano, em setembro de 2016, as obrigações acessórias retificadas. Todas as obrigações retificadoras e constantes também tinham os comprovantes de pagamento e apresentou, via papel, um pedido de compensação, que é controlado nesse processo que foi exarado esse despacho mencionado pela doutora relatora, que está as folhas 162 desse processo, mas ele corresponde a um despacho que foi emitido no processo da compensação, que é o final 2017-98. Apresentou esse pedido de compensação, comprovando que houve a retificação das obrigações, o recolhimento das obrigações, e pedindo para que fosse realocado esse valor de ICMS de Minas Gerais, de São Paulo para Minas Gerais. Em fevereiro de 2020, a empresa foi intimada desse despacho, dizendo que o próprio portal do Simples fez essa alocação dos valores do ICMS de São Paulo para Minas Gerais. E apresentou também a planilha, que também juntamos aqui nos autos, a planilha de consulta de débitos declarados, que consta todos os períodos com valor de saldo devedor zerado. Ou seja, não existiria mais esses débitos e, portanto, não haveria mais que se falar em exclusão do Simples por existência de débito. Inclusive, um dos pontos da defesa seria justamente esse, que foi precipitado o ato declaratório de exclusão do Simples, porque dependia, a Receita não deveria ter expedido um ato declaratório de exclusão sem que fosse exarada uma decisão no processo de compensação. A compensação foi protocolada em 2016, e o resultado só saiu com esse despacho em 2020, e por isso uma das alegações era que aguardasse que houvesse uma situação definitiva constituída antes de dizer que realmente existia um débito e que desse ensejo a exclusão do Simples. Mas, como essa decisão veio posteriormente, nós peticionamos aí em abril de 2020, dia 4 de março de 2020, trazendo notícia do que foi decidido nesse processo de compensação. A empresa já foi intimada, né, lá em fevereiro de 2020, sobre esse processo de compensação, e ele já está arquivado. Então, seria esses os esclarecimentos, e me coloco à disposição para algum outro. Obrigado, doutora. Fala, Gustavo. Só umas perguntas, presidente. Pode ser mais para a Andréia mesmo. A gente não tem dúvidas dos fatos, ou seja, houve um recolhimento no valor cheio, houve apenas erro de destinação da parcela devida ao Estado de Minas Gerais. Isso é certo, líquido? Não houve nenhum questionamento sobre isso? Sim. Essa que é a minha dúvida, porque eu tive conhecimento dessa questão, eu tive certeza, ou então uma dica dessa questão com esses documentos apresentados em março de 2020. Então, aí eu queria devolver para confirmar eu acho se os valores são certinhos. Essa questão também que tem a PGFN, aí tem isso tudo, né? Eu acho prudente, então, que essa questão seja objeto de quesito.
né, que a declaração da empresa do período seja revisitada pela fiscalização e que se verifique, de fato, se os débitos listados, principalmente nessa planilha verdinha da folha 6, se eles coincidem com aqueles que foram informados na DAZN, para a gente ter certeza de que a assertiva do contribuinte é correta. Né? Eu acho que esse ponto é primordial. A outra coisa seria juntar ao feito, realmente. Eu não sei se esse pedido do contribuinte de realocação resultou na abertura de algum processo específico, eu não sei como é que funciona, mas se sim, eu acredito que seria prudente pedir a juntada dele e do processo de compensação, a que faz referência ao contribuinte. Pelo que a doutora esclareceu, foi feita a retificação e foi aberto um processo. Então, os dois procedimentos foram feitos, né? Eu acho que a gente podia ser bem específico, né? Se esses débitos, se o que motivou a exclusão do Simples Nacional foi se procede a alegação, na verdade, de que o que motivou a exclusão do Simples Nacional foi essa inconsistência na alocação desses pagamentos em relação ao ICMS, né? E aí mostrar comprovar o histórico, trazer aos autos a comprovação do histórico das providências adotadas pelo contribuinte, alguma coisa nesse sentido. Que eu acho que supriria as duas coisas, né? Aquele negócio, eu acho que ele tem que revisitar. O único lugar que ele vai conseguir identificar isso é na declaração da empresa. Ele vai ter que olhar isso. A empresa vai ter provavelmente informado esses débitos integralmente para Minas, para São Paulo, ao invés de informar para Minas. Ele pode confirmar isso. Aí ele consegue confirmar os valores cruzando com os dados dessas planilhas que estão aqui. Mas a autoridade fiscal vai saber o que pedir também. Não sei. Por isso que eu tinha colocado a autoridade fiscal também, ela vai saber, né? Por isso que eu tinha colocado. Mas a gente tem que indicar, senão ela não faz. Se a gente não falar, ela não faz. Porque aqui, em face do deferimento, os dois quesitos só, André, para mim não são suficientes. Eu acho que tem que revisitar a DAZN da empresa. E a partir dela, cruzando com os dados das planilhas que foram trazidos no próprio voto, confirmar se de fato o que o contribuinte está alegando é verdadeiro. Eu acho que se eu posso sugerir uma pergunta, a primeira questão seria confirmar se a exclusão da recorrente do Simples Nacional foi motivada exclusivamente pela diferença na alocação dos pagamentos relativos ao ICMS, conforme parecer tal, né, o parecer acima, conforme realocação efetuada no parecer e tal. Sim. E aí esclarecer o histórico das providências adotadas pela recorrente, que aí a própria contribuinte vai ser cientificada também e vai poder, né, apontar eventual diferença em relação ao que a fiscalização vai apontar. Sim. Supriria isso daí, Gustavo? Mas eu ainda juntaria o processo, os processos abertos aqui. Tá. Os processos de compensação? Eu não sei se foi só de compensação, eu não sei se o pedido de realocação foi controlado em algum processo administrativo, eu não faço ideia. Então, ela fez uma retificação dos DAIs, ela gerou novos DAIs. Isso daí é no próprio sistema, né, no PG-DAIs. Ela gerou DAIs retificadoras e, em paralelo, abriu um processo para fazer essa compensação entre os estados. Tá bom. Então, é só o processo. Eu vou reformular aqui, então, os quesitos de acordo com as sugestões, mas eu entendo que realmente é necessário, porque, apesar de parecer... Tem todas as características, né, de que realmente foi isso daí, né? Só confirmar. Foram essas informações de 2020 que tornaram mais claro toda a situação. Né? Perfeito. Todos concordam com a diligência? Então, doutora, resolve os membros do colegiado por unanimidade de votos em converter o julgamento de diligência nos termos do relatório e voto
da relatora, né? E a empresa vai ser cientificada do resultado dessa diligência e aí vai poder apresentar eventuais documentos ou esclarecimentos adicionais. Tá bom? Tá Obrigado. legal, muito obrigada, viu? Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Bom, então vamos agora ao julgamento dos processos da recorrente Confidentes Turismo. Pessoal, apoio para solicitar a entrada do Dr. Henrique, patrono. Ok, presidente, irei solicitar. Itens 95, 108 e 109 da pauta. Dr. Henrique, seus processos serão julgados agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado, Zé. Paulo, vamos começar pelo 108, né? Isso. Tá. Boa tarde, doutor Henrique. Boa tarde, senhores conselheiros. Tudo bem? Vamos fazer, então, o julgamento dos itens 108 e 109, né, que estavam pautados para a tarde, a sessão das 14 horas, e o processo decorrente, que era o item 95, que estava pautado para a sessão das 9 horas, ok? Certo. Então, todos os processos são da relatoria do conselheiro Cleucio. Nós vamos iniciar pelo item 108, que é o processo de análise da recuperação de compensação. Depois que o conselheiro lê o relatório, aí eu abro a palavra para o senhor para realizar a sustentação oral. Peço só que o senhor feche o microfone enquanto o relator lê. Seu relator. Perfeito. Cleucio, está com a palavra. Obrigado, presidente. Bem, trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte indicada acima, contra a decisão de DRJ, que considerou parcialmente procedente manifestação de inconformidade apresentada pela empresa. Em síntese, o processo trata da DECOMP de final 6310, por meio da qual a recorrente compensou o crédito decorrente de pagamento indevido de IRPJ, referente ao ano calendário de 2012, no valor original de R$ 139.607,03 na data de transmissão. O despacho decisório de folhas não reconheceu qualquer crédito disponível, sob a conhecida alegação de que, a partir das características do DAF, discriminado no PERDECOMP e acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados. Volto eu para o meu relatório. A empresa apresentou manifestação de inconformidade de folhas 13 a 15 e documentos de folhas 16 a 129, alegando, em síntese, que recolheu em 30/1/2013 IRPJ além do valor devido, montante de R$ 139.607,03, utilizando este crédito para compensar débito do mesmo tributo com vencimento em 30/4/2013, o que foi indeferido pelo despacho decisório. Assim, retificou a DCTF em 19/8/2013, após receber o despacho decisório e, com a manifestação de inconformidade, requereu o reconhecimento do crédito e a homologação da compensação. A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade sob o fundamento de que a recorrente não comprovou com documentação contábil o pagamento indevido, não sendo suficiente para a comprovação do creditório a simples retificação da DCTF. A recorrente interpôs o recurso voluntário de folhas 141 e 149, reiterando o que teria ocorrido, isto é, recolheu o valor de R$ 139.607 a mais de IRPJ para o quarto trimestre de 2012,
e compensou esse valor com débito de IRPJ. Alegou não ser necessário mais provas, além do que já teria sido juntado, e explicou que a receita bruta poderia ser aferida a partir dos valores de PIS/COFINS recolhidos, podendo-se dessa forma chegar aos valores que seriam efetivamente devidos de IRPJ. Para demonstrar os fatos, junto à DIPJ do período e comprovantes de arrecadação de PIS/COFINS, folhas 150 a 181. Nas folhas 186, a recorrente informa a substituição dos patronos por meio de petição e documentação correspondente. Eu só vou fazer uma pequena retificação aqui, porque na primeira linha aqui primeira frase do meu relatório, eu disse que foi parcialmente procedente a manifestação de conformidade, mas foi totalmente, tá? Então, estou fazendo aqui a retificação. E esse é o relatório, presidente. Ok, Cleuso, só lembrando a você que esse processo é um paradigma, né, do repetitivo do item 109, então você vai ter que fazer vai ter que retirar aí esses vários detalhes que... Bem lembrado, presidente, passou despercebido aqui, eu vou ter que ajustar. Inclusive, essa transcrição do despacho decisório, se não for exatamente igual lá no item 109, teria que ser suprimida, né, colocar de alguma outra forma, aí com as suas palavras. Eu vou fazer aqui os ajustes. Eu sempre fico atento a isso, mas às vezes passa não acontece. Gustavo, você queria falar alguma coisa, não? Não, é só também falar com o Cleus para ele dar uma olhadinha na ementa, porque ela está fazendo referência a saldo negativo. Ah, tá. Aí é pagamento indevido, né? Ok, então, doutor Henrique, o senhor vai ter a palavra por até 15 minutos, lembrando que esse processo é um processo paradigma, então o resultado dele vai ser replicado no item 109, tá? Você está com a palavra. Perfeito. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o ilustre conselheiro relator, o ilustre conselheiro presidente e todos os demais ilustres conselheiros dessa colenda turma. Conforme já narrado pelo relator, quando do julgamento em primeira instância, apesar de a recorrente ter juntado aos autos a sua DCTF retificadora, entendeu a DRJ que seria necessário também ter apresentado livros contábeis ou documentos fiscais que pudessem comprovar o erro na apuração de RPJ e CSL e assim demonstrar o direito creditório. Em sede de recurso voluntário, a recorrente defende que o erro formal no preenchimento de DECOMP não poderia constituir óbice à compensação tributária, em especial atenção ao princípio da verdade material. Ou seja, um mero equívoco formal na veiculação de determinada informação não poderia se sobrepor à realidade dos fatos. Além disso, como a própria decisão recorrida reconheceu, é permitido que o contribuinte retifique sua DCTF, mesmo após a ciência do despacho decisório. Esses entendimentos, inclusive, são sedimentados no CARF e na Câmara Superior. Desse modo, tendo em vista que a decisão da DRJ deixou de homologar a compensação somente em razão da ausência de documento fiscal que efetivamente comprovasse a existência de direito creditório, a recorrente juntou aos autos sua DIPJ 2012, que, confrontada com a sua DCTF retificadora, atestam a certeza e a liquidez dos créditos utilizados nos pedidos de compensação. Subsidiariamente, caso ainda se entenda que o crédito não esteja demonstrado, requer a recorrente a conversão do julgamento em diligência para que possa providenciar demais documentos necessários para comprovar seu direito. Portanto, nesses termos, a recorrente espera que seja dado integral provimento ao presente recurso para que as compensações pleiteadas sejam integralmente homologadas. Obrigado. Obrigado, doutor. Algum esclarecimento com o patrono? Cleuso, pode ir ao voto. Bem, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos, razão pela qual deve ser admitido. Não são arguidas preliminares, de modo que é possível apreciar-se o mérito diretamente. A controvérsia reside no reconhecimento do direito creditório da empresa, o qual decorreria de pagamento indevido, R$ 139.607 a mais de IRPJ para o quarto trimestre de 2012. Esse montante foi compensado com débitos tributários do referido imposto, não tendo a administração tributária reconhecido o pagamento indevido, porque tal valor teria sido utilizado para pagamento de débito da empresa regularmente confessado.
A recorrente explica que esse valor foi pago a mais e, posteriormente ao despacho decisório, procedeu à retificação da DCTF para adequação aos valores efetivamente devidos. Para tanto, juntou com a manifestação de inconformidade DCTFs retificadoras do período. Ao analisar os argumentos e provas trazidas com a manifestação de inconformidade, a DRJ considerou ser possível retificar a DCTF depois do despacho decisório, mas esclareceu que, nestes casos, é necessário que o contribuinte comprove com escrituração contábil a razão do pagamento indevido. No ponto, veja-se a seguinte passagem da decisão recorrida. Diz então a DRJ: ocorre que, apesar da possibilidade legal de retificação de sua DCTF, mesmo após a ciência da decisão de indeferimento do pleito, é imprescindível que a interessada comprove com documentos hábeis e idôneos, contabilidade e documentos fiscais, a correção do novo saldo devedor, desta forma, desincumbindo-se do ônus de provar o direito líquido e certo à compensação pleiteada. Diante da ausência de documentos que permitam a análise do pleito e comprovem a existência do direito líquido e certo à compensação, deve-se concordar com a decisão recorrida e ratificar o reconhecimento do direito creditório e a não homologação da deconta. Como se observa, na manifestação de inconformidade, a recorrente não juntou documentação contábil comprobatória do pagamento indevido. Foi advertida sobre essa necessidade na decisão recorrida e agora, em sede de recurso voluntário, insiste no argumento de que tais documentos são prescindíveis, bastando para a prova do seu crédito as retificações de DCTF. A compensação é procedimento administrativo que pode comportar duas fases. A primeira é necessariamente não contenciosa, porquanto cabe ao contribuinte tomar a iniciativa do procedimento e aguardar a manifestação da fazenda. Lei 9.430, artigo 74, parágrafos 1º e 2º. Esse tipo de procedimento tem classificado como procedimento voluntário, diferente dos procedimentos em que compete ao fisco iniciá-lo por determinação legal, como é o caso do lançamento de ofício, que chamamos de procedimentos obrigatórios ou vinculados. Voltando-se ao tema da compensação, o procedimento que inicia voluntário pode convolar-se em contencioso se o contribuinte refutar a não homologação da compensação, conforme prevê o parágrafo 9º do artigo 74 da Lei 9.430 de 96. Assim é que, na compensação, tem-se dois tipos de procedimento. O primeiro, de iniciativa da parte e sem controvérsia. O segundo, ao contrário, pressupõe o dissenso, cabendo à parte que tomar a iniciativa da controvérsia comprovar as alegações que dão sustentação ao seu direito. Sobre o tema, já tivemos oportunidade de discorrer em obra publicada. O processo administrativo tributário se divide em, abre aspas, procedimentos administrativos e processo administrativo contencioso, fecha aspas. Os procedimentos administrativos poderão ser de iniciativa do fisco, hipótese em que podem ser chamados de procedimentos obrigatórios ou vinculados, ou poderão ser iniciados pelos sujeitos passivos das obrigações tributárias, quando poderão ser nomeados de procedimentos voluntários. O processo administrativo, que pressupõe a existência de uma lide, será de iniciativa do sujeito passivo, que refutará a pretensão fiscal. O mesmo ocorre nos casos em que a Fazenda rejeita demandas dos contribuintes, como, por exemplo, o indeferimento de pedidos de parcelamento, de restituição e de compensação, de benefícios tributários, etc. Nestes casos, em função das garantias do contraditório e da ampla defesa, o sujeito passivo tem o direito de contestar a decisão do fisco, instaurando-se, a partir daí, um processo contencioso. Esse trecho que eu li é de uma obra de minha autoria, chamado Curso Completo de Direito Tributário, que é de conhecimento dos colegas conselheiros. No presente caso, a empresa somente comprova que retificou seus documentos fiscais, notadamente a DCTF, para ajustar aos valores que alega ser efetivamente devidos. Ocorre que, originalmente, declarou e confessou o valor devido de RPJ que, posteriormente à entrega da DCTF original, sustenta ser inferior em R$ 139.607.
é absolutamente lógico e necessário que comprove a origem do indébito, no mínimo com sua escrituração contábil, pois, parafrasendo, prevalece a confissão de dívida original e que ensejou a não homologação da compensação. A decisão da DRJ fez essa ponderação, praticamente indicando que, se a recorrente juntasse sua documentação contábil justificando os valores, seu direito seria apreciado mediante o cotejo da escrituração contábil e a respectiva retificação. No entanto, a recorrente não trouxe tais provas com a manifestação de inconformidade e nem com o recurso voluntário, de modo que não há como realizar-se as devidas análises sobre o seu crédito. Igualmente, não é o caso de se converter o julgamento em diligência, como inclusive requereu a recorrente, porque a questão dos autos é de ausência de prova contábil e não de dúvidas sobre os seus lançamentos. Este relator tem adotado o critério de, dentro do possível e analisado o caso concreto, tendo a empresa sido esclarecida na decisão da DRJ sobre quais provas deveria trazer aos autos para comprovar o seu direito e não o faz no recurso voluntário, deve ser negado provimento ao recurso se não houver outra matéria para ser provida. Quando, ao contrário, a empresa se esforça para comprovar o seu crédito, trazendo a escrituração contábil, extratos bancários com demonstração do recebimento dos valores líquidos, sendo possível a análise nesta instância, o direito creditório é aferido. Se não tiver condições dessa análise ser realizada, é o caso de se converter o julgamento em diligência. Mas, no presente caso, tais provas não foram anexadas. Diante do exposto, eu conheço do recurso e voto em negar provimento, mantendo-se a decisão recorrida integralmente. Ok, então, o relator está negando provimento ao recurso. Ricardo. Acompanho o relator. Gustavo. Com o relator, presidente. André. Com o relator, presidente. Flávio. Ô, Cleus, de fato, não tem nenhum documento, né? Eu não consegui pegar nada. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Essa decisão, como eu falei, esse é um processo paradigma, será repetida no item 109 da pauta. Certo, doutor? E aí nós vamos ao item 95, que é um processo decorrente desse item 108, também da relatoria do conselheiro Cleucio. Pode ir ao voto, Cleucio. Aliás, pode ir ao relatório, na verdade. Depois eu vou abrir a palavra para o doutor fazer a sustentação. Bem, aqui trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte, indicada acima, contra a decisão da DRJ de Ribeirão Preto, que considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela empresa. Em síntese, o caso versa sobre a imposição de multa isolada por meio da notificação de lançamento número 976 de 2018, folhas 2 e 3, em razão de compensação não homologada, tratada no processo de final 2013-18, de minha relatoria neste CARF, exatamente o processo que nós acabamos de decidir. A empresa apresentou a manifestação de inconformidade de folhas 8 a 10, alegando bis in idem entre a multa aplicada no processo de compensação e a multa isolada exigida com a presente notificação de lançamento. Além disso, alegou que a multa isolada viola o seu direito de petição, na medida em que inibe o direito à compensação com a possibilidade de aplicação de sanção pecuniária expressiva. A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, sob a alegação de que a autoridade administrativa está adstrita ao que prevê a lei e, no caso da multa isolada, a sanção está prevista no artigo 74, parágrafo 17 da Lei 9430 de 1996. No mais, esclareceu que a multa de mora imposta no momento do despacho decisório possui fundamento jurídico diverso da multa isolada. A empresa interpôs o recurso voluntário de folhas 37 a 84, juntando os documentos de folhas 85 a 133. Em resumo,
a recorrente alegou, preliminarmente, item 1, decadência do direito de a Fazenda Pública lançar a multa isolada, item 2, sobrestamento do processo enquanto não for decidido definitivamente o processo principal, que foi o que nós acabamos de decidir. No mérito, aduziu o seguinte: item 1, inaplicabilidade de penalidade sobre fato sub júdice, item 2, inaplicabilidade da multa instituída pela MP 656 de 2014, consoante os princípios da legalidade e irretroatividade. Item 3, impossibilidade de cobrança conjunta de multa isolada com multa de mora. Item 4, a multa isolada fere a boa-fé e direito de petição da recorrente. Item 5, alteração de critério jurídico e violação ao artigo 146 do CTN. E item 6, questões subsidiárias atreladas ao processo principal. É o relatório, presidente. Ok, obrigado. Doutor, o senhor tem a palavra por até 15 minutos. Perfeito, obrigado. Conforme narrado pelo relator, o presente processo versa sobre a cobrança de multa isolada em decorrência da não homologação da compensação discutida nos autos do processo anteriormente decidido, com base no artigo 74, parágrafo 17 da Lei 9.430. Preliminarmente, a recorrente defende o transcurso do prazo legal para a exigência da multa, tendo em vista que ela deveria ter sido realizada no momento em que foi prolatado o despacho decisório, ou seja, na mesma oportunidade em que se foi constatada a suposta infração que daria ensejo à aplicação da multa. Quando muito, a multa poderia ser exigida dentro do prazo de 5 anos, contados da transmissão da declaração de compensação, conforme prevê o parágrafo 5º do referido artigo 74 da Lei 9.430. No caso concreto, a recorrente transmitiu sua decomp em abril de 2013 e a cobrança da multa isolada somente ocorreu em novembro de 2018, 5 anos e 7 meses após a transmissão da decomp, o que por si só inviabilizaria a cobrança da multa. Se superada essa questão preliminar, deve-se conhecer a ausência dos atributos da certeza e liquidez da multa. Isso porque a base de cálculo da multa, ou seja, o valor do débito objeto da decomp não homologada, ainda estava em discussão na esfera administrativa. Em outras palavras, como o crédito tributário ainda poderia ser reconhecido, mesmo que parcialmente, o valor da presente multa pode ser reduzido ou até mesmo zerado. Assim, em atenção ao artigo 142 do CTN, em razão de ser inaplicável qualquer penalidade sobre fato ilíquido incerto à época, é incabível a cobrança da multa em questão. Ainda, deve-se atentar ao fato de que a instituição dessa multa no ordenamento pátrio se deu em data posterior à ocorrência do suposto ilícito tributário penalizado. A multa aqui discutida foi instituída no ordenamento jurídico por meio da MP 656, de 7 de outubro de 2014, ou seja, sua aplicação só passou a ser permitida em relação a fatos geradores ocorridos posteriormente à data de sua vigência. Desse modo, ao criar nova penalidade ao contribuinte, a multa não poderia atingir fatos pretéritos, como ocorre no presente caso. Novamente, a decomp não homologada foi transmitida em abril de 2013, mais de 1 ano e meio antes da instituição da multa isolada. Assim, em respeito aos princípios da legalidade e retroatividade, deve a multa ser cancelada por ter atingido o fato gerador anterior à sua própria existência. Outro ponto que merece destaque é a impossibilidade da cobrança conjunta da multa isolada com a multa de mora. Isso porque o fato gerador das duas multas é exatamente o mesmo, ou seja, a transmissão do pedido de compensação não homologado. Logo, a possível exigência concomitante da multa de mora e da multa isolada configura inegável hipótese de bis in idem, na medida em que uma só conduta acarretou no nascimento de duas penalidades. Além disso, a aplicação da multa aqui discutida fere a boa-fé e o direito de petição da recorrente. A partir do momento em que é dado o direito ao contribuinte de pleitear a compensação de créditos tributários com outros débitos, ele deveria exercer esse direito de forma plena e sem receio de ser penalizado. Entretanto, o que temos na realidade é que a simples e mera discordância por parte da Receita Federal em relação à existência ou não de direito creditório tem o condão de penalizar excessivamente o contribuinte.
Por isso, a cobrança de multa isolada obsta ou, no mínimo, dificulta e até mesmo inibe o contribuinte de exercer seu direito de reaver o indébito, assim como presume suposta má-fé. A PGR, nos autos do RE 796939 e nos autos da ADI 4.905, já se manifestou em sentido contrário à aplicação da multa prevista no artigo 74, parágrafo 17 da Lei 9.430, salvo nos casos de comprovada má-fé, pois se restringiria indevidamente o direito fundamental de petição do contribuinte. Inclusive, o aludido RE já teve seu julgamento iniciado pelo plenário do STF e, até o momento, 5 ministros já haviam proferido seus votos, todos pela inconstitucionalidade da norma, reforçando as teses aqui defendidas. Subsidiariamente, já chegando ao fim, a recorrente pleiteia que, em caso de empate nesse julgamento, seja adotado o entendimento mais favorável ao contribuinte, seja pela aplicação do artigo 112 do CTN, seja pela aplicação do artigo 19E da recente Lei 13.988 de 2020. Desse modo, diante de todos esses argumentos, requer a recorrente integrar o provimento do recurso, cancelando-se, assim, a multa consubstanciada na notificação de lançamento combatida. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutor. Algum esclarecimento de alguém? Então pode ir ao voto, Cláudio. Bem, o recurso é tempestivo. No entanto, faz necessário esclarecer que a empresa tomou ciência da decisão recorrida via AR em 23 de março de 2020, folhas 19. A portaria RFB 543, de 20 de 3 de 2020, suspendeu os prazos processuais e foi prorrogada por diversas portarias de igual teor, sendo a última a portaria 1078, de 30 de 6 de 2020. Esta portaria prorrogou a suspensão dos atos processuais até 31 de 7 de 2020. O recurso voluntário foi juntado em 3 de 7 de 2020, folhas 35, razão pela qual o considero tempestivo. Os demais requisitos estão todos preenchidos, devendo o recurso ser admitido. Aquela mesma situação que a gente enfrentou na reunião passada, né, daquela portaria que suspendeu os prazos em razão da pandemia. Bem, preliminar de decadência. A recorrente suscita preliminar de decadência, sustentando, em síntese, que a Fazenda teria perdido o direito de lançar o valor da multa isolada, porque tal exigência deveria ter sido feita em conjunto com o despacho decisório, que constitui o crédito tributário decorrente da compensação não homologada. Como assim não procedeu, teria o prazo de 5 anos, contado da data da emissão do despacho decisório, para notificar a empresa sobre a exigência da multa isolada. A matéria em questão não foi arguída na manifestação de inconformidade, razão pela qual, consoante os postulados do processo administrativo, não faria parte da lide, nos termos do artigo 17 do Decreto 70235, de 1972. Ocorre que decadência, conforme previsto no artigo 156.5 do CTN, extingue o crédito tributário pela perda do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito, equivalendo, portanto, à matéria de ordem pública, e que pode ser conhecida de ofício pelo julgador. Assim, passo a análise de eventual decadência do direito de a administração tributária realizar o lançamento da multa isolada. Em 11 de 4 de 2013, a recorrente transmitiu a DECOMP de final 6310, tratada no processo de final 2013-18, de minha relatoria neste caso. A compensação em questão não foi homologada, tendo sido a recorrente cientificada do despacho decisório em 13 de 8 de 2013. A não homologação dessa compensação gerou o presente processo, em que se exige a multa isolada de 50% sobre o débito compensado indevidamente. A notificação de lançamento 976 de 2018, referente à exigência da multa isolada, foi emitida em 2 de agosto de 2018, tendo sido a recorrente notificada em 12 de novembro de 2018, conforme o AR de folhas 5. Dessa forma, considerando a data da transmissão da DECOMP e a do lançamento da multa isolada,
na forma de contagem do prazo decadencial previsto no parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9430 de 96, combinado com o parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, tem-se que a Fazenda teria até o dia 11 de abril de 2018 para cientificar a recorrente sobre a exigência da multa isolada. Ocorre, conforme se viu, tal notificação se deu somente em 12 de novembro de 2018, além do prazo de 5 anos, portanto. O caso em questão não se alinha com as hipóteses de não pagamento de estimativas, em que a forma de contagem do prazo prescricional segue o disposto no artigo 173, inciso 1º do CTN. Nesse sentido, a súmula CARF 104 é bem evidente ao emitir a seguinte orientação, que aí a súmula, transcreva aqui o texto da súmula, né, de conhecimento de todos. Neste processo, o que se tem por objeto é a exigência de multa isolada de 50% nos termos do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9430 de 1996, com a seguinte redação. E aí eu transcrevo aqui o artigo 74 e o parágrafo 17. Vê-se, por conseguinte, que tal norma não tem a ver com o enunciado da súmula número 104, realmente inaplicável ao caso concreto. Por outro lado, a despeito das inúmeras controvérsias sobre a multa isolada prevista nesta hipótese do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9430 de 96, sendo, inclusive, objeto de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, aliás, falada agora pelo patrono, né? O ponto a ser analisado é a finalidade da multa em exame. Dito de outro modo, há de se indagar se tal multa procura punir o contribuinte pela prática de uma ilicitude ou se teria finalidade diversa. Para tanto, entendo ser necessário analisar a legislação que define como deve ser constituído o crédito tributário e a natureza do ato não homologatório da compensação, o que, a toda evidência, dá ensejo à incidência da multa isolada. A INRFB 1717 de 2017, no artigo 74, parágrafo 1º, prevê o seguinte: tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os acréscimos legais previstos na legislação. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais. Como se observa, volto eu agora para o texto do meu voto. Como se observa, ato regulamentar emitido pela Receita estabelece que a multa isolada deverá ser exigida mediante o lançamento de ofício. As hipóteses de lançamento de ofício estão definidas no artigo 149 do CTN, que eu reproduzo aqui. De todas as hipóteses previstas no dispositivo, a que mais se aproxima da realidade dos autos seria o inciso 6, abre aspas, quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária, fecha aspas. Considerando que a recorrente transmitiu a DECOMP e esta não foi homologada, isso poderia configurar a ação em que se prevê a aplicação de penalidade pecuniária. Se assim, cabível o lançamento de ofício, a regra de decadência seria o artigo 173, inciso 1 do CTN, que tem a seguinte disposição, conhecida por todos, e eu reproduzo aqui o artigo 173 do CTN. Contando-se os prazos na forma do artigo transcrito, não teria ocorrido, pois, a decadência. Com a devida vênia, entendo que não é o caso de se aplicar a conjugação do inciso 6 do artigo 149 com o artigo 173.1, ambos do CTN. Isso porque, na sistemática da compensação por meio de DECOMP, a legislação específica, qual seja a Lei 9430 de 96, estabelece os procedimentos e atos necessários para a constituição do crédito tributário, na hipótese de a compensação não ser homologada. Nesse sentido, o parágrafo 6º do artigo 74 da Lei 9430, de 96, é claro ao prescrever que, abre aspas, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e,
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. Se assim, é dever da Fazenda, ao emitir o despacho decisório, desculpem, gente. Se assim, é dever da Fazenda, ao emitir o despacho decisório, aplicar a multa isolada cabível, pois o despacho decisório é o lançamento tributário a que alude o inciso 6 do artigo 149 do CTN. A notificação ao contribuinte desse despacho ultima o lançamento tributário referente ao principal e acessórios, na forma do artigo 142 do CTN. Esse entendimento decorre também da interpretação sistemática do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, com o parágrafo 6º do artigo 74 da Lei 9430 de 96. Isso porque, com a transmissão da DECOMP, pense que o contribuinte pagou o crédito tributário devido com o crédito que alega ser titular. Na hipótese de a compensação não ser homologado, compete à Fazenda realizar o lançamento dos débitos decorrentes da compensação considerada indevida. Se não o faz no prazo de 5 anos, dá-se a homologação tácita e a consequente extinção do crédito tributário, salvo as hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o que não está em discussão nos autos. Assim, tendo a Fazenda constituído o crédito tributário decorrente da multa isolada somente em 12 de novembro de 2018 e a DECOMP objeto da controvérsia ter sido transmitida em 11 de abril de 2013, a multa isolada em questão deveria ter o seu crédito constituído até 11 de abril de 2018. Após essa data, a Fazenda decaiu do direito de constituir referido crédito tributário, operando-se a sua homologação tácita na forma do parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9430 de 96. Por conseguinte, declaro de ofício a decadência do direito de a Fazenda constituir o crédito tributário decorrente da imposição de multa isolada, prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9430 de 96. Em razão do reconhecimento da decadência, deixo de apreciar as demais alegações da recorrente no recurso voluntário, até porque, com exceção da alegação de concomitância com a multa de mora e eventual violação do direito de petição, todas as demais matérias arguidas não fizeram parte da impugnação, razão pela qual não seriam conhecidas. Concluo, então, o seguinte, presidente: diante do exposto, conheço em parte do recurso, rejeito as preliminares suscitadas pela recorrente e, no mérito, declaro de ofício a decadência do direito fazendário de exigir multa isolada que constitui objeto do presente processo. Então, o relator está reconhecendo de ofício a decadência do lançamento. Alguém tem algum comentário a fazer? Podemos ir ao voto? Eu tenho. Essa discussão é polêmica, né, Paulo? Presidente. Porque a gente nunca tem deparado. Eu não vejo muita polêmica, não, porque assim... Tem gente que defende, inclusive, que o prazo decadencial, neste caso, ele se iniciaria com a transmissão da PERDECOMP. E aí, independentemente, nesse caso em específico aqui, independentemente disso, se daria decadência pela aplicação do 150, pela aplicação do 173. Agora, tem essa situação se a gente aplica o 150 ou 173 a contar da data de intimação do despacho decisório. Eu acho que não, da própria DECOMP, né? Na verdade, assim, do primeiro dia do exercício seguinte à transmissão da DECOMP. Porque a aplicação do 173 seria a partir daí, né? No máximo, né? Tudo bem, poderia ser até... Não, só pode lançar a multa quando o contribuinte... Quando eu não homologo, então, a partir daí eu poderia lançar a multa. Então, aí iria mais para frente. Mas eu digo mais preteritamente, para aplicar o 173, seria o primeiro dia do ano calendário. Do exercício seguinte, a data de transmissão da PERDECOMP.
Eu acho que Então, a gente o tem que relevante é fixar. saber Quanto? se é 150 ou se é 173, né? Não, acho que primeiro relevante é de quanto que se inicia o prazo para a Fazenda constituir esse crédito tributário, né, ou aplicar essa multa, essa penalidade, e a partir daí se aplicaria o 150 ou o 73. Isso. Só assim, em relação à questão da súmula CARF 104, né, e tem, eu acho que é a 113 ou é 118, tem também a do imposto de renda retido na fonte, nos casos de pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa, é só assim, queria destacar que a motivação por trás dessas súmulas é sempre que o lançamento vai ter que sempre ser um lançamento de ofício, né? Que para mim é a mesma situação dessa multa pela não homologação, sempre vai ser um lançamento de ofício, né? Então, isso daí conduz à aplicação do artigo 173, né? Mas eu vou ter oportunidade no meu voto de defender melhor a questão. Podemos ir aos votos, então? Ricardo. Peço vênia aí ao relator, mas eu acompanho a ainda não aberta divergência. Eu também fiquei procurando aqui até algum precedente, mas o que mais me chama a atenção é isso aí que o Paulo acabou de falar, né? Você tem diversas situações em que o lançamento de ofício atrai a aplicação do 173.1. O que eu lembro também, além do que ele falou, o prazo de decadência para casos de multa por atraso de entrega de declarações, né? Onde existe o entendimento, já acho que passou por essa turma, de que conta-se a partir de 173.1 por ser um lançamento de ofício. Então, eu tenho dificuldade de acompanhar o relator, porque ele mesmo chegou a mencionar, né, que o 173.1 seria o aplicável, poderia ser aplicado, mas ele não concorda. E aí, quando ele faz uma argumentação posterior, onde ele usa o 150, parágrafo 4º, e faz ali uma interpretação sistemática, o parágrafo 6 do 74, eu não consegui acompanhar esse raciocínio, não. Quer dizer, eu acompanhei, mas não consigo concordar com esse raciocínio. Então, eu divido. Só esclarecendo, Ricardo, você entende que a contagem seria a partir de quando? A partir do dia 1º de janeiro do exercício seguinte, né? Seria a partir de 14, não é isso? 1º de janeiro de 14. A transmissão da Decomp, é isso? Da transmissão da Decomp. Porque a partir daí seria possível fazer o lançamento de ofício da multa. Mas só que 173.1 manda contar a partir do 1º dia do exercício seguinte à data que poderia ser efetuado esse lançamento. Então, seria 1º de janeiro de 2014 até 1º de janeiro de 2019. E aí parece que o lançamento foi feito dentro desse prazo, né? Ok. Então, o conselheiro Ricardo está abrindo a divergência. Gustavo. Presidente, em relação ao dias a cor, no início da contagem do prazo, eu confesso que eu não tenho uma opinião formada. Se a gente considerar que a multa é devida em decorrência da não homologação, significa dizer que ela não pode ser imposta enquanto não houver uma decisão. Estranho, porque aí eu tenho que fazer a decisão e lançar a multa. Se isso é impositivo, não teria lógica essa separação, essa autonomia até do próprio processo da multa. Já não tem mesmo do ponto de vista prático, mas enfim, não tenho uma opinião formada sobre isso, não. Porque isso aqui, no caso, pelo que eu vi aqui, é meio que irrelevante, né? Porque, na verdade, se contar da data da transmissão, a transmissão foi em 2013, começa-se a contar o prazo de 2014, e ato contínuo você tem uma... É irrelevante para mim, Flavinho, porque eu aplico 173. Você teria aí uma... Desculpa, mas porque eu não tinha visto a data. Isso, para mim, eu a princípio vou nessa mesma linha, mas se contar da data da transmissão, não daria pelo 173? É isso aqui que eu não fiz essa pergunta. Não. Eu ainda não tenho opinião. Eu tendo por entender que esse prazo se conta da data do despacho. Porque nós estamos confundindo aqui, até para aplicar o 150. A multa não incide sobre o ato do autolançamento. Não existe autolançamento aqui.
Por isso que eu não consigo entender a aplicação do 150, parágrafo 4º, porque não há autolançamento. O tributo se constitui, eu sempre coloco entre aspas, porque eu discordo um pouquinho do Flávio nesse ponto, mas ele se constitui pelo fato gerador, não é pela obrigação do contribuinte, ou do contrário, nós não poderíamos nunca questionar os erros incorridos em declarações. Mas o fato não, estou terminando, deixa eu só terminar aqui rapidão, raciocínio. O fato é, nós não estamos tratando de autolançamento, então eu não consigo aplicar o 150 para o 4º caso. E mais que isso, você tem vários julgados tratando especificamente de multas isoladas que não estão diretamente vinculadas às obrigações que se sujeitam ao 150 parágrafo 4º, que é o caso levado pelo presidente. É o caso do fonte, que é o caso da estimativa, e que todas as súmulas têm por direito de fundo não a definição semântica do ato de cobrança do creditário, mas isso sim o fato de que multa isolada se cobra por procedimento de lançamento de ofício. Então, assim, eu particularmente neste ponto, devido à vênia ao relator, até congratulo pelo arrazoado e pelo desenvolvimento que ele fez, mas eu, a priori, realmente não consigo concordar com a ideia de que se aplique a regra do 150, parágrafo 4º ao caso. E o próprio 74, parágrafo 4º também não, porque ele não se volta para a aplicação da penalidade, ele se volta exclusivamente para o prazo para proferir o despacho. Aqui, todo o regramento tem que ser feito à luz do 173, renovando as vênias, a quem entende de forma diferente. Ok. Só me permita uma ponderação, Gustavo, eu posso fazer uma parte, eu não tenho a pretensão, de forma alguma, de mudar o seu entendimento, nem o do Ricardo, que já votou, mas é só fazer uma ponderação, porque na compensação, até onde eu enxergo, quando o contribuinte transmite a DECOMP, ele paga o débito tributário. Tanto é assim que, se ele tiver transmitido a DECOMP e o tributo já venceu antes da transmissão, é entendimento uniforme aqui da turma, inclusive, de que incide os acréscimos legais sobre o débito. Até porque, quando ele transmite a DECOMP, ele paga. Ele está sendo punido por conta disso, porque ele transmitiu uma DECOMP para pagar um crédito tributário, que 5 anos depois a Fazenda Pública tem o prazo para se manifestar, para dizer se esse pagamento do crédito tributário, com o crédito que o contribuinte alega ser titular, está correto ou não. Então, é o caso aqui, quer dizer, a meu ver, o termo inicial para que a gente conte o prazo de constituição do crédito tributário decorrente dessa multa é a transmissão da DECOMP. Então, até ele homologar, ele tem que verificar se todas as condições jurídicas para o pagamento desse débito, que é o crédito tributário, com o crédito que o contribuinte alega possuir, estavam rígidos. Tem 5 anos para fazer isso. Então, eu não vejo nenhum sentido em a gente sustentar a tese do artigo 173, inciso 1, do lançamento de ofício, que se volta para os casos em que a administração tributária tem que fazer algum tipo de verificação sobre os procedimentos do contribuinte antes do vencimento da obrigação tributária, ou antes até mesmo da constituição do crédito tributário. O lançamento de ofício, aqui, a meu ver, é exatamente essa notificação que o contribuinte, que a Fazenda fez, só que ela tinha 5 anos para fazer, contado da data da transmissão da DECOMP. Então, eu não vejo aqui a hipótese de aplicação do artigo 173. E só para fazer aqui uma consideração, o Paulo disse bem sobre algumas súmulas do CARF a respeito dessa questão da decadência, mas, quer dizer, quando a gente faz uma revisão sobre essas súmulas, a maior parte delas que manda aplicar o artigo 173 é porque houve algum tipo de conduta irregular do contribuinte, especialmente em matéria previdenciária, né, em matéria de contribuições. Não é o caso aqui, não houve uma conduta irregular do contribuinte, ele exerceu o direito de pagar um crédito tributário por meio de compensação, que não foi homologada, por algum motivo aqui, a gente até viu o motivo, né, na análise do processo anterior. Então, é por isso que eu entendo aqui, não é o caso de aplicar um 173. Que são, na verdade, são embasamentos distintos, né, são entendimentos distintos em relação a essa natureza aí da própria declaração de compensação, né. Andréa. Clécio, eu peço vênia, eu também entendo que se aplica ao inciso 1º do artigo 173,
e eu entendo que a data de início é a partir do ano seguinte da transmissão do PERDECOMP. É o mesmo período que teria para poder proferir a decisão. Tem que proferir a decisão e lançar a multa. Se não fizer isso, aí decai. Eu acompanho a divergência. Ok. Flávio? Eu entendo aqui pela aplicação do 73, eu acho que o 150 é muito específico no que tange ao lançamento por homologação, né? O prazo decadencial corre no 150 é para a fazenda homologar o que o contribuinte já constituiu, o que o contribuinte já pagou, então, para mim, essa diferenciação é importante. Em que pese o Cleuso ter colocado bem a questão das súmulas, né, da súmula que ele cita, mas eu acho que as razões de decidir lá, elas se encaixam de uma forma bem precisa aqui. São casos distintos, eu sei, mas é uma multa isolada que é aplicada de ofício pela fiscalização. Então, ela não está homologando nada, ou convalidando, ou deixando de convalidar um ato praticado anteriormente pelo contribuinte. E aí, dentro da linha que a Andréia colocou, eu até no primeiro momento tinha me confundido aqui, peço desculpa, Gustavo, você estava falando, eu colocando não aqui, porque eu tinha entendido que, primeiro, dentro do que a Andréia colocou, para mim o entendimento seria que o prazo decadencial se iniciaria no primeiro dia do exercício seguinte à transmissão da PERDECOMP. E numa leitura rápida aqui, eu tinha entendido que, aí nesse caso, se aplicando o 173, contando desta data, nesse caso se aplicaria decadência. Mas o Gustavo alertou e eu conferi, acho que não se aplicaria, não daria decadência mesmo com a aplicação do 173. Então, o pedido vem ao Cleuso, eu divirjo, entendo que a aplicação é do 173, pelo 173, a contagem do prazo decadencial, e, como a Andréia colocou, a data começa no primeiro dia do exercício seguinte, a entrega a transmissão da PERDECOMP. Mas no caso em específico, no caso em concreto, não há que se falar em decadência. Flávio, só um esclarecimento fático sobre o meu voto, né? Eu considerei isso no voto, né? Eu disse que caso se aplicasse um 731, não haveria decadência, porque eu estou partindo de um outro critério, né? Eu entendi. É porque Cleuso, numa leitura rápida aqui, para mim aplicaria, mas eu entendi. Tá bem esclarecido para mim. Ok. Eu também, pedindo vênia ao relator, entendi, assim, muito bem feito o voto, a sua linha expositiva, né, mas eu entendo que, nesse caso, a exemplo dos demais em que já existe súmula no CARF, o lançamento sempre vai ser feito de ofício, e aí aplica-se a decadência contada na forma do artigo 1731, né? Também me reservo o direito de enfrentar isso em outro momento, se seria a partir do primeiro dia do ano seguinte à transmissão da DECOMP. Eu acho que, a princípio, a ideia seria essa, mas, eventualmente, se eu me deparar com um caso concreto, pode ser que eu entenda diferente, isso que seja do primeiro dia do ano seguinte à ciência do despacho decisório, né, que seria o ato de não homologação. Mas, para mim, me parece que, a princípio, realmente, seria do primeiro dia do ano seguinte à transmissão da DECOMP, e aqui já é suficiente para não existir a decadência. Tá? Então, em relação a esse ponto, acordam os membros do colegiado por maioria de votos em rejeitar prejudicial de decadência vencido o relator. Né? E aí, Cleuso, a gente precisa enfrentar as demais questões aí que são trazidas no recurso voluntário. Bom, presidente, sobre as demais questões, uma vez eu vencido na preliminar, que, aliás, eu suscitei de ofício, né, porque não foi acolhida a preliminar arguida pelo contribuinte, exatamente porque essa questão não foi suscitada na manifestação de inconformidade só no voluntário. Agora, os dois pontos que restaram, então, primeiro, deixa eu só fazer aqui uma observação preliminar, que, aliás, eu fiz aqui no último parágrafo do meu voto, antes da conclusão, né, em que eu digo o seguinte, em razão do reconhecimento da decadência, deixo de apreciar as demais alegações da recorrente no recurso voluntário, até porque
com exceção da alegação de concomitância com a multa de mora e eventual violação do direito de petição, todas as demais matérias arguidas não fizeram parte da impugnação, razão pela qual não seriam conhecidas. Então, eu vou me ater a pronunciar o voto somente sobre os 2 pontos que foram alegados na manifestação de inconformidade, os quais eu estou conhecendo aqui no recurso voluntário. Inclusive, por isso que a sua conclusão foi por conhecer parcialmente do recurso, né? Exato. Agora, as demais alegações que o contribuinte faz, e são inúmeras considerações que ele faz no voluntário, eu compreendo a intenção do contribuinte, enfim, de esgotar a matéria, mas eu não posso conhecer porque isso não fez parte das alegações lá na manifestação de inconformidade, portanto, iriam extravasar ali de administrativo. Então, com relação ao primeiro ponto, presidente, que trata aqui da concomitância da multa de mora com a multa isolada, eu afasto esse argumento, porque aí, nesse caso, a previsão da multa está bem clara na legislação, no parágrafo 17 do artigo 74, e não se confunde com multa de mora, né, que tem outro fundamento jurídico e outra previsão legal. E no tocante às questões relacionadas ao direito de petição, aí eu acho que nós vamos entrar numa discussão sobre controle de constitucionalidade da norma, porque a invocação do contribuinte seria de que o parágrafo 17 do 74 estaria limitando ou violando o seu direito de petição. Em primeiro lugar, eu acho que não, tanto é que ele pode transmitir a DECOMP para fazer a compensação, isso não está violando o seu direito de petição de forma alguma. Em segundo lugar, porque aqui nós estaríamos considerando questão de controle de constitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da 9430, o que escapa da competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos termos da súmula 2 do CARF. Então, eu invocaria e aplicaria aqui a súmula 2, e nesse ponto também não acolheria a manifestação, não acolheria o recurso voluntário do contribuinte. Então, com base nesses argumentos, presidente, eu negaria provimento, nego provimento sobre esses 2 pontos. Então, essa alegação de concomitância, porque lá no seu relatório, você só esclarecendo, lá no seu relatório você fala que na impugnação, na manifestação de conformidade, ele teria alegado bis in idem entre a multa aplicada no processo de compensação e a multa isolada. E aí, agora no recurso voluntário, e lá quando você descreve também no finalzinho do relatório, você fala em multa isolada com multa de mora. Seriam 2 argumentos que seriam... 2 argumentos, mas o fundamento é o mesmo, presidente, porque também no tocante à multa aplicada no processo de compensação e a multa isolada, eu também penso que aí é decorrência de previsão legal, não teria como acolher o argumento do contribuinte. Aqui no voluntário ele fala também em multa de mora e também multa isolada, né? No voluntário ele repete esse argumento, é o único que é repetido no voluntário. Mas eu afastaria também. Afasta, no caso, né? Afasta. Então, o relator está conhecendo parcialmente, então, do recurso, ele não está conhecendo dessas outras alegações e negando provimento ao recurso voluntário quanto às 2 matérias que são repetidas. Todos de acordo em relação a esses pontos? Presidente, só um detalhe. Em relação à decadência, o relator conhece, mas rejeita, e depois suscita de ofício. A decadência pode ser suscitada a qualquer grau, a qualquer tempo. E isso está explícito no CPC. Aí tem que ver, só para ficar certo, porque eu conheceria da alegação de decadência do contribuinte, eu rejeitaria. Acho que isso é bem cosmético, mas enfim. Entendi. Entendeu, Cláudio? Senão vai ficar rejeitada a preliminar de decadência, mas negado provimento ao recurso para rejeitar a decadência suscitada de ofício.
Nesse caso, vai ter o voto vencedor sobre o ponto que eu fui vencido, né? É só que eu acho que a decadência ela não está de ofício, Cléo. Eu acho que ela pode ser, eu acho não, eu tenho certeza, ela pode ser suscitada de ofício, pelo contribuinte de qualquer grau de jurisdição, ou seja, o padrão não ter suscitado ela em primeira instância não impede o conhecimento dela, não há preclusão quanto a ela, especificamente. Eu não sei, viu, Gustavo? Eu acho que aí eu preciso pensar melhor. Não, Tá, então acho que a gente precisaria votar essa parte, né? Então, acho que assim, além da questão da decadência que já está votada em si, mas a gente teria que só que enfrentar essa questão se conhecia ou não dessa parte do recurso, e para saber se a análise que a gente faz é a partir do recurso dele ou a partir da invocação de ofício do presidente, né? Então, eu entendo que como se pode, da mesma forma que se pode conhecer de ofício a decadência, ela poderia, na mesma linha que o Gustavo colocou, ela poderia ser levantada pelo contribuinte, independentemente de ter discutido isso na primeira instância. Então, para mim... O CPC, nesse caso, é explícito, cara. O CPC é explícito. Depois da contestação, só é lista ao réu reduzir novas alegações quando competir ao juiz conhecer delas de ofício. E o próprio artigo 310, se não me engano, fala que o juiz vai conhecer de ofício da prescrição da decadência. É uma questão, está explícito no CPC. Enfim, a priori não seria de rejeitar a alegação do contribuinte. Mas a posição do relator é essa, Gustavo. Então, assim, vamos votar para ver se seria conhecido. Então, entenderam? A questão quanto ao conhecimento do recurso, né? Se ele pode ser conhecido alguma parte além dessas que o relator está conhecendo. Ele só está conhecendo das duas matérias que foram trazidas desde a manifestação de inconformidade. Não está conhecendo das demais matérias, incluindo a questão da decadência. Ricardo. Difícil isso, né? Tem uma regra dizendo aqui, como o Gustavo falou, no CPC, dizendo que isso daí ele poderia trazer mesmo, né? Deveria ser conhecido pelo CPC. Por outro lado, a preclusão ela está ali já até, uma regra processual, inclusive, contida no PAF. Pela regra da especialidade, a gente teria que dizer que há uma preclusão, né? Só depois a gente aplicaria o caráter subsidiário do CPC. Eu não sei, eu sinceramente fico à vontade com qualquer das posições. Eu vou, a princípio, seguir o relator nisso aí. Vou seguir o relator. Gustavo. Como eu disse, o CPC também não admite dedução de outras alegações depois da contestação. As duas regras, a do 16 e a do 336, elas são equivalentes, só que o CPC traz uma exceção que o decreto 7235 não traz, e não traz em relação a nada, nem em relação à matéria que pode ser cognoscível de ofício. Essas questões, acredito eu, pelo menos no meu entendimento, elas são regradas pelo Código de Processo Civil. E a exceção aí vai vir no 342 do Código de Processo Civil, que fala explicitamente que é lícito a parte deduzir outras matérias que não aquelas que estão listadas no 336, desde que a lei permita que elas sejam conhecidas ou desde que o juiz tenha que delas tomar conhecimento de ofício. Eu conheço da decadência para julgá-la, para afastá-la. Presidente, posso agora rever minha posição? Sim, não foi proclamado. Me convenceu. Eu acho que, no caso desse, eu conheceria, sim. Eu sou, até pelo princípio do formalismo moderado. Tranquilo. André. Eu também entendo que, nesse caso, se aplica o dispositivo do Código Civil, eu acompanho a divergência do Gustavo. No caso do Ricardo. Flávio. Eu entendo que é possível a alegação em segundo grau, tinha que ser conhecido nesse caso. Deve ser conhecido, melhor dizendo. Ok. Eu também entendo que é matéria que escapa a questão da preclusão processual pode ser conhecida. Tá? Em relação às duas matérias de mérito, há alguma divergência em relação ao relator? Tá? Só alinhavar.
Então, vai ficar assim. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, vencido o relator, que não conhecia também da questão da decadência. Quanto à parte conhecida, também por maioria de votos, em rejeitar a prejudicial de decadência, vencido o relator que reconhecia, né, a decadência. E por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário quanto às demais matérias conhecidas. E aí a gente vai precisar designar um redator para o voto vencedor. Algum voluntário? Ricardo pegou umas vistas, né? Será que alguém podia... Pode ser você, Gustavo? Tá, então, conselheiro Gustavo. Só para não haver discussão, eu não vou nem entrar na seara do problema sobre o desacordo, tá? Vou só discutir se... Você pode até fazer, se você quiser, fazer as duas, colocar as duas posições, né? Porque qualquer dela dizer que, assim... só mencionar aqui em qualquer caso. A data de início, no presente caso, ela é inócua por conta disso. O próprio Cleusa coloca no voto. Caso você vai tratar da questão do conhecimento da decadência e da análise da própria decadência. Okidoki. No, Paulinho, presidente, o Renato Gaúcho deixou o Grêmio. O presidente, só lembrando para anotar aqui, votado na sessão das 14. Não sei se está colocando. Eu vou anotar, mas eu acho que nesse caso, como é no mesmo dia, não tem problema. Não tem problema? Né? Ok, doutor. Obrigado. Obrigado pela atenção e desejo um ótimo dia a todos. Obrigado. Vou pedir ao Isaías para interromper, a gente fazer um intervalinho.